Agora é hora de economia. Coluna Capital com Flauzino Antunes. Mais que o dobro da taxa média global e também o pior entre os integrantes do G20. Quais os motivos para essa taxa tão alta? Primeiramente, boa tarde da Rádio Moderna FM, na nossa coluna capital agora de segundas-feiras. É importante frisar, Bruno, na sua pergunta, que o Brasil é uma economia que depende das outras, né? Depende das potências econômicas mundiais, né? A Europa, os Estados Unidos, Japão e China. E quando essas economias vão mal, a gente também vai mal. E a gente passou por um período de pandemia, né, onde o mundo inteiro deu uma recuada, e os reflexos dessa situação econômica se acentuam cada vez mais nos países dependentes, né? Então, aqueles que dependem dos outros. E nossa economia, como estava basicamente sendo girada e rodando pelas questões de commodity, né, produtos agrícolas e de mineração, as atividades industriais deram uma queda muito grande. Então, é isso um grande indicador, né? Que as atividades industriais e de comércio estavam parados. Então, além de ter uma economia dependente, a gente teve uma queda muito acentuada na economia, na área da indústria e na área do comércio. Boa tarde, Flauzino, tudo bem? Eu gostaria também de fazer uma pergunta para você que chama atenção, né, nessa pesquisa que saiu. Por que a nossa capacidade de gerar emprego está tão baixa, né? Esses números que temos é parecido com a Costa Rica, por exemplo, que tem uma economia menos potente que a do Brasil. Tem alguns fatos que você pode elencar para a gente? Sim, Fernanda, muito boa a sua pergunta. E é importante frisar que não é a pandemia a responsável pelo desemprego. A gente teve outros indicadores, principalmente que a nossa vacinação foi muito tardia, né? A gente teve uma confusão política muito grande, da gente não conseguir ter vacinas, né? O governo federal não comprou vacina no tempo certo, e depois e nem conseguiu fazer um investimento na área de ciência e tecnologia para fazer a vacina ser feita aqui localmente. Então, a gente importou muito, a gente atrasou, os outros países foram comprando e foram vacinando a sua população, enquanto o Brasil ficou um ano atrasado. E o comércio e indústria dependeu muito da vacinação. Tem estudos assim que, conforme a vacinação foi aumentando, a atividade econômica também aumentou a passo do aumento percentual de vacinação. Então, é um resultado claro que o governo federal teve uma objeção à vacina, uma objeção muito ideológica, e se viu com um ano de atraso. Tivemos várias mortes, mais de 600 mil mortes, e a atividade econômica caiu. A atividade econômica caiu não porque tinha o lockdown, né? O lockdown não foi o responsável. O lockdown foi responsável por salvar vidas. A parte econômica teria que estar par e passo, sendo capitaneada pelo governo federal, em dar o auxílio emergencial mais robusto, não de R$400, não de 1.200, né? Em alguns países foram mais de R$2.000, né, para cada cidadão, para ficar em casa, um auxílio ao comércio, um auxílio à indústria, a fundo perdido, para que ficasse em casa naquele momento e a economia tivesse renda suficiente para aguentar o período de lockdown, enquanto as vacinas não chegavam. Mas como as vacinas não chegaram, o lockdown teve que ser mais extenso, o governo federal não deu auxílio, a economia deu uma grande queda,
e estamos vendo esse cenário de desemprego, né? Então, esse cenário de desemprego somados com um período de inflação, né? Estamos chegando num período de estagflação, quer dizer, desemprego alto com inflação alta. É o pior cenário para uma economia, né, a gente ter esse período de estagflação. Uma outra causa, porque a gente precisa para uma retomada da economia, é o setor público começar a investir na economia, trazer mais investimento do Estado, né, criando e gerando emprego, gerando obra, fazendo um monte de coisa, empregando essas pessoas para que o setor privado se sinta mais seguro em investir também. O setor privado não vai tirar as suas economias que já estão sendo divididas, né, para sustentar aí, e não vão fazer novos investimentos se não tiver para quem vender. Então, é um cenário, porque a gente depende de alguém fazer investimento, um agente, né, um agente econômico, que pode ser o Estado, porque a maioria das nossas empresas, as que geram mais emprego, são multinacionais, elas estão preocupadas com as matrizes que estão lá no exterior, seja na Europa, Estados Unidos, China, Japão, e não estão investindo. Então, eles estão cortando investimentos. Cortar investimentos é gerar menos emprego no Brasil. Eles estão preocupados com as matrizes. Então, só salva para o Brasil é o setor do governo federal começar a investir. Daí, os médios e pequenos empresários brasileiros vão começar a sentir a roda girando, né? A economia está fluindo e vão começar a investir também. A gente precisa, Fernanda e ouvintes, quebrar esse vínculo vicioso de fazer a geração de desemprego, né? Então, só quebra esse vínculo se tiver investimento. E, nesse momento, o mais rápido e o que mais tem dinheiro é o investimento público do governo federal. Verdade, Flauzino. Certo. Flauzino, a minha próxima pergunta eu acho que já passava muito pelo que você falou, porque eu ia citar que a zona do euro já voltou ao patamar pré-pandemia de desemprego, né? Efeito, acredito que da vacinação mais eficaz. Nos Estados Unidos, por exemplo, o desemprego caiu para 4,8% também nesse terceiro trimestre. Nós não conseguimos esses recursos tão relevantes ainda. E aí, né, você já explicou o porquê dessa situação, se quiser pontuar mais algo, pode ficar à vontade, mas eu já emendo uma outra pergunta que me veio aqui uma dúvida. O quão tópico, eu falo assim, seria se conseguíssemos alinhar essa produção primária, né, do agro com indústrias aqui, propriamente brasileiras, como fazem países como de primeiro mundo, como Estados Unidos da América, tem uma agricultura forte, o setor industrial também muito forte. Por que não conseguimos alinhar aqui no Brasil esses setores com a indústria nacional tendo uma força assim relevante? Bom, Europa e Estados Unidos têm a agricultura forte, mas já fizeram uma revolução industrial no século XIX, né? Então ele tem uma indústria consolidada. As matrizes industriais do mundo estão nessas potências mais antigas, né? E tem até o capital financeiro que já se desenvolveu muito lá, né? Então o centro do dinheiro tá lá. Então quando eles querem retomar o crescimento, eles já têm os seus mecanismos privados para fazerem isso. Hoje, no Brasil, o setor que mais tem dinheiro, falando uma classe empresarial, é o pessoal do agronegócio, né? Da soja, do trigo, das commodities. E esse pessoal ganhou tanto na desvalorização do dólar, né, que eles conseguiram exportar mais, tiveram uma grande situação mundial, né, da pandemia, de estarem o mundo todo comprando e fazendo seus fundos de soberania alimentar e conseguiram exportar. E só que tem que fazer uma questão muito interessante, né? É fazer uma transposição. Eu estava comentando num debate aqui no Ministério da Agricultura que no século XIX o Brasil fez isso com os barões do café, né, que ficaram muito ricos, multimilionários, e eles tiveram
a transposição. Eles não ficaram só dependentes da agricultura, foram morar lá na capital paulista, em São Paulo, e começaram a investir na indústria, né? Principalmente os descendentes de italianos que fizeram essa junção, né? Pegaram o capital da agricultura e investiram em indústria. Falta isso, né, para o agricultor do agronegócio hoje, do século XXI, né? Pegar esse dinheiro, não tem mais aonde investir. Vou investir na indústria. Mas, para isso, tem que ter condições de investimento e certeza que eles vão ter um mercado para vender. Eles vão investir no quê? Indústria de carro, indústria de navio, indústria de computadores, de aviões. O país precisa de investimento em indústria de tecnologia. E isso tem que estar, o governo federal tem que estar por trás, segurando, dando garantias, e senão, né, a gente perde aí o acúmulo de capital conseguido pelo agronegócio e não consegue fazer a transposição, porque daí vai ter uma perda. E aí pode quebrar também a agricultura junto, né? Porque são os mesmos atores. Então, a gente precisa ter uma política nacional de desenvolvimento no país, baseado nesse acúmulo de capital que o setor do agronegócio fez e fazer um investimento privado na formação da indústria moderna no Brasil. Flauzino, a gente já falou um pouquinho dessa questão econômica do ponto de vista aí de investimento, da indústria, do agronegócio. Agora eu gostaria de falar um pouquinho sobre uma questão que está muito alinhada com esse desemprego, com esse número tão alto que é a fome no Brasil, né? Hoje, de acordo com a Rede Brasileira de Pesquisas em Soberania e Segurança Alimentar e Nutricional, a Rede Pensam, 19 milhões de pessoas, pelo menos, estão passando fome no Brasil e 116 milhões de pessoas vivem em algum grau de insegurança alimentar. Então, é o desemprego alto e pessoas passando fome. E essas pessoas, a maioria, vive com o salário mínimo, é aquela pessoa que trabalha com comércio, que foi muito atingido na pandemia. Então, perdeu esse emprego. E como é que a gente faz na prática, né? Eu queria que você citasse política econômica e política pública para essas pessoas, que é maioria ainda no nosso país. Bom, eu dei umas pinceladas, né, de política pública, né? É pegar o recurso do governo federal, que tem recurso, né? Se você for ver bem certinho no Tesouro Nacional, tem 5 trilhões de reais guardados lá. Pegar 1 trilhão, por exemplo, não precisa pegar tudo, e começar a absorver essa mão de obra que está desempregada na construção civil. Pode ser a construção de escolas, de viadutos, de rodovia, de usinas, de geração de energia. Pode fazer políticas com esse dinheiro de investimento em ciência e tecnologia, que demanda mão de obra, capital humano, mais graduação e tudo mais, e gerar novas tecnologias para a indústria nacional. Então, tem investimentos na parte marítima, tem na parte de aeronaves, tem vários investimentos, mas a questão é o seguinte: eu posso elencar aqui várias políticas públicas de contratação até de pessoal no governo federal, que seria imediato, ou nas universidades, criação de novas universidades e tudo mais. Mas tudo isso tinha que estar dentro de um plano. E o Brasil não tem um plano de desenvolvimento. Um plano que tem início, meio e fim. Quer dizer, eu preciso desenvolver a parte primária, eu preciso, que é da economia, que é a agricultura e minério, a secundária, que é a indústria de transformação, e a ciência e tecnologia. A gente não tem nem para onde fazer isso, correr, porque a gente não tem esse plano hoje. Se a gente quer ter uma indústria nacional de automóveis, a gente nem engenheiro tem suficiente para uma demanda disso, né? Que precisa de vários condutores, uma indústria de computadores. Então, a gente precisa desenvolver isso de uma forma, né, que seja, como eu falei, início, meio e fim, mas também
curto prazo, médio prazo e longo prazo. E isso o Brasil não tem. Eu lembro que antes da pandemia, ou no comecinho da pandemia, aqui nessa Coluna Capital, na rádio, foi falado do Plano Brasil, de uma forma de, em 2020, até 2025, ter gerado não sei quantos milhões de empregos, e isso aí não saiu do papel. Então, precisa sair do papel. Não adianta só falar para ganhar mídia, falar, o governo federal está fazendo, mas passa um tempo e isso não acontece. Então, o Brasil não sabe nem para onde ir. Estamos chegando ao final de 2021, a portas de 2022, já com uma nova proposta de eleição, e o Brasil ainda não discutiu um plano nacional de desenvolvimento econômico. Então, a gente precisa planejar como um país, não como uma questão eleitoral de 4 em 4 anos. Essa é uma grande diferença que usam aí, por exemplo, da Coreia do Sul, que há 50 anos atrás era pior do que o Brasil e hoje está melhor. Mas eles fizeram um pacto nacional entre o Estado, né, que é o governo federal deles, as indústrias e os trabalhadores. Fizeram um plano, ó, precisamos alfabetizar tantos milhões de pessoas, precisamos fazer com que as pessoas cheguem nas universidades, precisamos de tantos mil engenheiros no país, enfim, para que a indústria tenha a base. E fizeram, né? Executaram o plano, estão executando o plano e os resultados estão aí. O Brasil não fez isso. Hoje tem os dados do Enem, que foi feito ontem, foi a menor taxa de jovens fazendo o Enem, porque é uma desesperança. Para que eu vou me formar se eu não tenho emprego? Tem perspectiva. Então, não adianta eu ficar estudando e não ir para uma universidade e não saber nem por que eu vou fazer uma universidade, porque eu não tenho emprego para isso. Então, é uma questão de futuro, é uma coisa que está batendo na nossa cara, de questões econômicas e sociais que a gente não está conseguindo superar, né, nesse momento. Né? Então, estamos perdidos numa disputa eleitoral em vez de uma disputa de Estado nacional. Exatamente isso que eu ia mencionar. Do ponto de vista econômico, né, você citou a importância de ter um pacto onde não importa se é X, Y, Z, cumpram esse pacto, porque é um projeto, como você deu de exemplo, a Coreia do Sul é um projeto de longo prazo. Do ponto de vista econômico, o quanto atrapalha de 4 em 4, de 8 em 8 anos, sempre entrar um ministro da economia com visão X, Y, Z, toda hora tentando implementar uma nova visão de economia e não seguindo um pacto único por conta de motivos que nós já sabemos políticos, né? Quer mudar, quer trazer sempre uma novidade. Ao invés de fazer esse pacto e seguir uma linha econômica para resultados a longo prazo. Quanto isso impacta? Não, porque o impacto econômico é porque as visões ideológicas são distintas. Sim. Então, os grupos econômicos querem tomar o poder, é uma questão social, política, né? E não vê a questão do país como um todo. Né? O que o país precisa? Ser soberano. Não é ser patriota, é ser soberano. O que é ser soberano? Ter recursos próprios que desenvolvam a melhor condição de vida pro povo como um todo, né? O povo como um todo são empresários, são os trabalhadores, o próprio setor do governo. Se os 3 setores estiverem bem, o Brasil está bem. Então, precisa ter esse pacto. Só que algumas divergências acontecem. Alguns pequenos industriais acham que a agricultura divergem da agricultura, né, porque querem que tenha desvalorização do dólar, outros querem que não tenha. Os outros acham que é melhor ter investimento estrangeiro, né, na compra de multinacionais, em vez de ter empresários brasileiros que comprem, que tenham a sua empresa, né, que tenham a sua geração de riqueza no país. Por que não podemos sonhar com uma fábrica de carros legitimamente nacional? Né? A Índia tem, a Coreia do Sul tem, na Coreia do Sul tem 3, né? No Japão tem 10. Né? As potências europeias, cada uma tem a sua. O Brasil não tem. Na hora que tem uma trawler que estava começando a despontar,
deixam que seja vendida para a Ford. Isso não gera uma questão de soberania, mas não estou falando que a soberania é só em questão de automóvel, mas tinha outros segmentos que podiam ser, né? Não tem nenhuma empresa brasileira que disputa mercado em alta tecnologia. Nós temos o caso da Votorantim, que é uma das maiores do mundo, a Vale, mas são na área de mineração. Não gera novas riquezas. É uma economia já consolidada há muito tempo, né? Então não tem novas inovações. Não tem a Gerdau, por exemplo, é aço. É uma das maiores do mundo, mas é aço. Não tem assim tanto investimento em computação, em tecnologia para melhorar o aço, porque o aço é aquele material que já foi definido. Nós temos a Embraer. O atual governo brasileiro, em vez de fortalecer a Embraer, ele queria vender a Embraer para uma empresa canadense. Isso é um assalto à soberania nacional. Na hora que a gente precisa que a Embraer gere mais emprego, venda mais aeronave, invista em ciência e tecnologia, se for canadense, ela não vai fazer porque não é interesse do Canadá, é interesse do Brasil. E o interesse do Brasil nem sempre é o mesmo do Canadá. Então, é nesse sentido. Então, a gente não tem uma coesão nacional num plano para onde queremos ser no futuro. A gente não tem esse pacto hoje para que a gente tenha alguma coisa em 50 anos. Enfim, e acham que o governo federal não tem que estar na economia, as empresas têm que ser todas multinacionais, e a gente fica nessa, né? E vai ficar bom só para quem tem alguma forma de ter sua própria riqueza. Senão a gente vai ser exportador de matéria-prima e fornecedor de mão de obra, coisa que o Brasil foi desde a época que era colônia de Portugal. Então, isso não é bom para o país. Não tem soberania, não tem uma questão de desenvolver uma situação melhor para o próprio povo. É isso. Exatamente, Flauzino, e tem todas essas questões que você levantou muito bem pontuadas. Essa questão da aliança me chamou muita atenção, né? Que seria o governo, aí com o empresariado, com essas pessoas, mas também em conjunto com os trabalhadores, né? Com a mão de obra classe trabalhadora. E é muito difícil a gente ver isso no nosso país, né? A gente aqui, independente de governo, é muito difícil a gente ver isso hoje. Então, achei muito interessante você trazer essa visão, que não adianta só investir, por exemplo, em tal setor. Então, é preciso ter esse trabalho conjunto, né? É aí que a economia vai andar. Então, achei muito interessante a gente lembrar que a economia não é feita só porque quem está lá em cima, só pelo ministro, só pelos banqueiros, né? É um ciclo. E desde o pequeno agricultor, o pequeno produtor que está lá, a pessoa que está no comércio, até chegar nas grandes indústrias, no agronegócio. Enfim, Flauzino, eu gostei muito do nosso papo de hoje, acredito que é muito relevante a gente trazer esses bate-papos. Eu acho muito bacana, porque a gente precisa trazer mais visibilidade para o que tem acontecido no nosso Brasil. E eu queria te agradecer. Pode falar também, Bruno. Faço das minhas palavras as suas, Fernanda. Obrigado. É que o Bruno olhou assim, né? Porque a gente também tem aquele momento que a gente deixa o espaço aberto também, para você fazer a última consideração sobre o tema, falar do seu trabalho. Fique à vontade. Não, eu queria agradecer por mais uma Coluna Capital. A gente está fazendo o melhor aqui para debater assuntos importantes. E é bom ressaltar, a única vez que o Brasil fez um pacto, que teve o governo como avalista entre trabalhadores e empresários, foi na época do Getúlio, em 1930. E o Brasil chegou a crescer a níveis estrondosos, assim. Foi quando o Brasil conseguiu fazer sua indústria, foi quando o Brasil começou a despontar no ramo industrial no mundo e deixar de ser só um grande fazendão. E isso a gente precisa retomar, né? Senão a gente não vai ter a mesma perspectiva. E que sigam a gente lá no nosso YouTube, Flauzino Antunes, né? Flauzino com Z, e a gente consegue lá ter outros debates, outras informações, e serão todos muito bem-vindos, e fica aqui a pedida para a próxima segunda-feira, que a gente esteja todos juntos para mais uma Coluna Capital. Com toda certeza, muito obrigado, Flauzino, e até segunda que vem. Até lá, Flauzino. Até mais.
Até mais. Muito bem. E agora é 12h29. Você conferiu a Coluna Capital com Flauzino Antunes.